nós vamos para a nossa aula efetivamente. Então, semana passada, eu coloquei lá no grupo um documentário, Egito, Enigmas do Egito é o nome do documentário. Vocês vão assistir a um documentário de 1h10, se eu não me engano, mas é um documentário que você assiste relativamente muito rápido, porque não é um documentário pesado, na verdade, é um documentário bem leve, e fala de algumas características importantes do Egito Antigo e do país egípcio atualmente, é, partindo do pressuposto, fazendo uma comparação com a unidade 4, que é a unidade que a gente está estudando. Então, uma aula antes da semana passada, de quarta-feira passada, eu havia explicado ali, de maneira geral, o conteúdo da unidade 4. Vou retomar algumas questões que são importantes da unidade 4, que a gente não pode esquecer, né? E aí, só relembrando vocês, então vocês têm um documentário para fazer essa análise, assistir o documentário e fazer essa análise, fazendo a comparação com a unidade 4, que é o Egito. O documentário começa falando do Egito atualmente, da capital do Egito. Na antiguidade, o Egito tinha como capital Luxor, né, que também vai mostrar no vídeo que eu pedi para vocês assistirem lá no documentário. Então, a capital do Egito é o Cairo atualmente, uma capital, é uma metrópole, né? Então, a gente tem que desconstruir um pouco essa ideia de quando lembra do Egito, lembra efetivamente só da parte histórica, ou lembra do complexo de Gizé. Né? Então, quando sempre se fala do Egito, a ligação sempre do Egito é o complexo de Gizé, ou seja, são as pirâmides. Né? Então, a gente tem que desconstruir um pouco, essa é uma parte histórica do Egito. Né? Hoje, o Egito, boa parte da sua economia vive do turismo, e esse turismo histórico, não só as pirâmides de Gizé, mas então as tumbas, né, dos faraós, e além das tumbas do faraós, a própria cidade de Luxor tem o maior museu a céu aberto do mundo, né? Os vestígios do grande templo de Karnak, que era um templo extremamente poderoso na época que o Egito tinha seu maior poder, estava no seu auge de desenvolvimento. Então, mostra essa capital, que é uma metrópole hoje, mostra o Rio Nilo, a importância desse rio, e na postura de vocês vai falar do Heródoto de Halicarnasso. A gente já falou dele lá na primeira unidade, né? O Heródoto de Halicarnasso é o primeiro historiador que a gente tem notícia na história. Ele é grego, mas ele viajava por toda a região ali do Oriente, Europa e Norte da África. Ele registrava todas as suas viagens. Então, os primeiros relatos históricos são narrativas. Essas narrativas foram feitas, né, pelo Heródoto de Halicarnasso, e ele fala, tem uma frase célebre, que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase já caiu em inúmeras provas de vestibular e Enem, tá? É a dádiva do Rio Nilo. Ou seja, o Egito só se desenvolveu por conta da importância do Rio Nilo. Então, relembrando, tá? Nós vamos ter as primeiras civilizações historicamente construídas na região do Oriente Médio e no norte da África. Ou seja, é paralelo, é concomitantemente, ao mesmo tempo que eu tenho lá a cidade de Ur se desenvolvendo, que é a primeira cidade que se tem notícia na história, a região mesopotâmica, né, o rio Tigre e o Eufrates lá, e ao mesmo tempo e concomitantemente nós vamos ter lá o Egito também se desenvolvendo nas margens do rio Nilo. A diferença principal é que as cheias do rio Nilo elas eram periódicas, né, e os egípcios conseguiam acompanhar muito bem essas cheias, tá? Do rio Nilo. Portanto, por conseguir acompanhar isso efetivamente, por elas serem periódicas, facilitava toda o desenvolvimento da economia e da agricultura. Então, o Egito, ele vai viver a boa parte, ele tem as relações comerciais, mas a base da sua economia é a agricultura. Há de se dizer também que, de maneira geral, os egípcios se alimentavam muito bem. Claro que o faraó, a sua família, escribas, né, o alto escalão da nobreza,
obviamente que muito melhor do que a massa popular, que são os camponeses. Mas, de maneira geral, eles têm muitas variedades de alimentos, né? Então, eles têm trigo, além do trigo, muitas frutas, as romãs, as tâmaras, né? O Egito é o maior país que mais cultiva tâmaras no mundo, né? A tâmara lá é que nem uma maçã para a gente, uma laranja aqui, e aqui elas são muito caras, né? Então, tâmaras, uvas, romãs, figos, né? Produção também, tá, gente? A questão dos animais, gado, carneiro, ganso, pato, né? Queijo, vinho, cerveja. A tâmara também, né, Sora? Oi? A tâmara também, né? Sim, a tâmara Que é muito também. fabricada no Egito. Fabricada não, né? Vendida. Cultivada, né? Nos oásis ali, né? Isso. E assim, ó, uma coisa importante falar, dos egípcios a questão da cevada, ou seja, da produção da cerveja, da fermenta é boa, da cerveja, né? A ideia de fermentação, ela é egípcia, né? As oliveiras ali, né? Tinha bastante também a ideia de que as oliveiras seriam comestíveis, tá? Enfim, eles tinham uma dieta rica e muito variada, porque as margens do Rio Nilo, elas são consideradas as margens mais férteis do mundo. Então, uma coisa que vocês também não podem esquecer, que o Egito era dividido em Baixo e Alto Egito, né? O Alto, só que a gente sempre pensa Alto Egito Sul, Alto Egito Norte e Baixo Egito Sul, e é o contrário, né? O Alto Egito é ao sul, onde a gente tem uma cadeia de montanhas muito grande, e o Baixo Egito é ao norte, onde a gente tem o delta do Rio Nilo. Quando fala delta do Rio Nilo, é o encontro do Rio Nilo com o mar Mediterrâneo, tá? Então, delta do Rio Nilo é o encontro do Rio Nilo com o mar Mediterrâneo. Tá? Então, toda a civilização egípcia se desenvolve com base na agricultura. Então, 6 meses na agricultura e praticamente 6 meses com comércio, com artesanato, as pessoas, os camponeses também construíam os grandes templos. Então, todas as construções elas eram feitas durante esses 6 meses em que o Rio Nilo estava cheio. Quando baixava, né, o Rio Nilo ali ficava depositado muito o humus, né, ou seja, o solo ficava extremamente umífero, e aí durante os próximos 6 meses havia todo o cultivo das plantações. Eles principalmente com os fenícios, atualmente a região do Líbano, se a gente for geograficamente fazer essa perspectiva. Então, com a região que a gente conhece como Líbano, que era a Fenícia, havia um comércio muito grande de madeira, porque no Egito não tinha madeira, né? Para as construções dos grandes templos, era usada as rochas, né? Que vinham também, eram transportadas pelo Rio Nilo, né? Então, principalmente calcário, o calcário era a base de todas as construções egípcias, por isso que elas perduraram tanto tempo. Uma coisa importante de falar também, que eu esqueci de falar, eu estou só retomando, porque tudo isso eu já expliquei. Uma coisa importante que eu esqueci de falar na outra aula é que os camponeses eles eram chamados de felás, tá? Então, quando vocês verem o conceito de felás, né, são os camponeses. E quero lembrar também que o Egito tinha muito mais camponês do que escravo, tá? Quando a gente lê a história da Bíblia, lá na Antiguidade, que vai falar dos egípcios, né, porque os hebreus falam muito dos egípcios, na história relatada no Antigo Testamento, já os egípcios não falam dos hebreus, né? Eles não, se tu lê tudo que é escrito sobre o Egito, que não tem de origem judaica ou hebraica, né? Hebreus e judeus, os judeus descendem dos hebreus, a gente não vê a fala dos egípcios para com o povo hebraico, com o povo hebreu. No entanto, os hebreus falam muito dos egípcios. E lá no Antigo Testamento fala muito de escravidão. E isso é muito contestado por arqueólogos, por pesquisadores, por egiptologistas, ou seja, pesquisadores efetivos da história egípcia, onde a discussão maior
e o que se fala efetivamente é que havia mais camponeses do que escravos. E havia um regime de servidão muito forte. Tá? Então, eles serviam ao faraó, porque o faraó nada mais é um regime teocrático. Então, o faraó é a encarnação do próprio Deus do Horus vivo, né? Então, essa questão religiosa, a teocracia eminente na civilização egípcia, que traz de forma muito forte e efetiva essa discussão. Então, é importante a gente falar que havia muito mais a servidão do que a escravidão. Claro que havia escravidão na sociedade egípcia, principalmente a partir de conflitos de guerras, né? E quando os egípcios ganhavam conflito, tornava-se aquele grupo escravos. Mas não é a base da sociedade egípcia. Quando a gente ouve falar muito do Egito, está muito linkado com o povo hebraico. Por quê? Porque toda vida que a gente lembra do Egito, a gente lembra da figura de Moisés, porque somos cristãos, o cristianismo é algo constituído aí na nossa história, nos aspectos culturais, e aí a gente fala de Egito, fala de povo hebreu, fala de Moisés, né? E aí está muito linkado uma coisa com a outra por conta da nossa historiografia e da nossa história dentro do cristianismo, tá? Eu estou lendo um livro agora do Yuval Harari e ele é hebreu, na verdade, ele é judeu. E ele fala, quando ele vai contando, ele tem um capítulo do livro que fala sobre a questão religiosa, e ele vai dizer que o povo judeu é um povo que se auto-intitula, tipo, muito importante. E ele fala que não é bem assim, que historicamente o povo judeu, que é o povo hebreu, era um grupo muito pequeno, e para a história, um tanto que é insignificante. Acho bem interessante porque ele é de origem judaica. E ele fala que, historicamente, é um povo que não tem uma importância, assim, é diferente de você falar dos cristãos, né? Então, quando você fala de cristão, historicamente falando, ou os próprios muçulmanos, historicamente falando, as contribuições no percurso histórico. No entanto, ele vai falar que o povo judeu descendente aí do povo hebraico, ele é um povo muito pequeno, relativamente pequeno, né? E que não era aceito na Europa e tudo mais. E aí ele até discute que existe aí uma fala que o povo judeu domina a mídia, que o povo judeu domina a questão do comércio, por conta da Segunda Guerra Mundial, e ele vai desconstruindo um pouco essa ideia, discutindo essa não importância histórica do povo judaico descendente do povo hebreu. Mas quando nós falamos de Egito, está muito linkado por conta das heranças culturais que nós carregamos da cristandade. Tá? Ô, professora, qual que é a diferença do povo judaico para o povo hebreu? É que assim, ó, o povo hebreu, historicamente falando, eles saem do Egito, lá com a figura de Moisés, atravessam o Mar Vermelho, se livram do faraó. E aí eles ficam 40 anos no deserto até chegar a Canaã, que é a terra prometida, né? A região aqui ali da Mesopotâmia. Chegando na terra prometida, eles vão se distribuir, se organizar em tribos. E essas tribos vão desaparecendo. E vai ter uma única tribo. Eles são todos hebreus, se dividem em várias tribos. E a única tribo que consegue persistir é a tribo de Judá. Então, tem várias tribos, todas de origem hebraica. Tá? Então, a tribo de Judá é hebraica. Só que todas essas tribos vão desaparecendo, vão ser sucumbidas, não vão resistir. A única tribo que resiste é a tribo de Judá. Então, eles vão ser conhecidos como judeus, né? Mas são descendentes dos hebreus. Né? Na verdade, é uma descendência. Os judeus são descendentes dos hebreus. Historicamente, entendi. Quando a gente fala de povo judeu, a gente tem que estar a história do povo hebreu, que vai chegar até a tribo de Judá, e essa tribo é que permanece. Só que vai acontecer várias diásporas, historicamente, que são espalhados pelo mundo, e vão chegar na Europa. Não vão ser aceitos na Europa,
quando há a morte dos judeus por parte da Alemanha, tem que entender que eles já não são aceitos anteriormente. Então, já há uma perseguição ao povo judaico antes de Hitler. Né? O que acontece com Hitler é vamos dizer, não posso dizer massificação, mas uma estratégia mesmo de eliminação dessa comunidade, mas eles já eram perseguidos anteriormente. Então, isso não é inaugurado por Hitler. Esse ódio ao povo judaico não é de Hitler. Ele efetiva isso, ele coloca em prática uma estratégia para eliminar essa população, né, nos campos de concentração. Mas, historicamente, o povo judeu, ele sofre preconceito, muitos preconceitos dentro da Europa, não só na Europa. Depois, quando a ONU cria o Estado de Israel, e daí o movimento para voltar para a região ali de Israel, que é uma região que já está sob domínio muçulmano por séculos, vai criar um outro problema. Né? Então, todo esse problema que a gente tem hoje na região do Iraque, Israel, essa questão do Estado Islâmico e esse confronto entre muçulmanos, palestinos, né, israelenses, advém da criação do Estado de Israel feito pela ONU, proposto pela ONU, para resolver um problema na Europa. E aí criou um outro problema nessa região. Porque o povo israelita, que é o povo judeu, eles não aceitaram ficar com metade do território. Então, eles dividiram o território, tipo 49, 48, ali, 50% para cada um. O povo, o Israel não aceitou e foi dominando o território. E os palestinos foram ficando encurralados, eles foram perdendo território. Então, de uma divisão 50 por 50, anos seguintes, Israel já tinha 70%, depois já passou para 80%. Então, isso é histórico. Esse conflito vai terminar no Oriente Médio? Não. Não vai terminar. Porque isso é historicamente construído. Voltando... Então, os caras foram praticamente a vida toda perseguidos. Daí chegou um momento que ele falou, não, agora a gente persegue. Mais ou menos, vamos assim, a grosso modo, Anthony, é bem isso que estás falando mesmo. Então, a vida inteira... Só que assim, quando se cria o Estado de Israel, a perspectiva era amenizar. Claro que a gente quem estuda um pouquinho história, sabe, até naquela época sabia que isso não ia acontecer, que o povo palestino não ia abrir mão do seu território por séculos para criar o Estado de Israel. E o Estado de Israel não se contentou com pouca coisa. Então, na década de 50, 60, 70, o Estado de Israel foi criando cada vez mais conflitos e dominando cada vez mais território e encurralando os palestinos. E aí isso criou uma animosidade tão grande, um acirramento tão grande entre palestinos e israelenses, ou entre muçulmanos e cristãos, que dura até hoje. A gente, quando vê, agora não está acontecendo nada, é porque deu uma leve acalmada nos ânimos, né? Uma trégua, um armistício temporário. Mas esse conflito não tende a acabar. Porque israelenses e palestinos os palestinos nunca aceitaram a criação do Estado de Israel, né? A própria região ali onde tem o Muro das Lamentações, que é Jerusalém, né? Território internacional, é ainda requerido pelos palestinos, é requerido pelos cristãos, porque é um lugar sagrado para muçulmanos, é um lugar sagrado para cristãos. Olha como é complicado, historicamente, todas as cruzadas para a região de Jerusalém, e até hoje tréguas, né? Mais armistícios, mas não um fim de um conflito nessa região. Olha só, então, só para vocês não esquecer que os camponeses são afelá, política, economia e religião, não esquecer que a teocracia, religião politeísta, antropozoomórfica, deuses com forma humanas e animais. No Egito era muito comum também a poligamia, tá? Era muito comum, os faraós tinham várias esposas, inclusive casavam-se com suas irmãs, porque acreditava-se que tinha que continuar a linhagem real, então não deveria haver a mistura sanguínea, né, para ficar tudo entre eles ali. Isso era muito
Era um discurso muito forte. Outra Ô, coisa professora, foi quando o Ramsés constrói aquele templo para aquela mulher que ele amava, como é que era o nome dela? Nefertari. Nefertari. A Nefertari. O que que ela era? Ela era parente dele? Qual classe social que ela tinha? Ela foi criada, historicamente falando ali, ela foi criada como irmã dele. Ela não era irmã de sangue, tá? Mas ela era filha de duas pessoas de confiança do faraó, de escribas que estavam diretamente ligados ao faraó. Né? Ela era considerada uma das mulheres mais bonitas do Egito. O Ramsés, ele teve várias mulheres, várias. Mas a preferida dele era Nefertari. Né? Então, ela era a mulher, vamos dizer, querida dele, a preferida. Por isso que ele homenageou ela. Ela ganhou uma grande... Porque as mulheres, elas eram Até o joelho. até o joelho só, né? Quando eles faziam a imagem dela, e ele não, ele representou ela da altura dele. Então, foi uma grande honra. Vocês viram a tumba dela? É uma coisa fora do comum, assim, né? A tumba da Nefertari. No entanto, ele tinha inúmeras mulheres. Até porque essa questão das mulheres também está ligada a uma questão territorial, né? Então, quando eles tinham alianças com outros territórios, o casamento era uma forma de aliança. E como o Ramsés governou um período de muita riqueza, e ele era um grande conquistador territorial, essas mulheres também estão ligadas a essas conquistas de territórios. Né? Então, era bem comum também esses casamentos por conta de conquistas territoriais. Né? Mas havia também uma discussão, algumas pessoas perguntam, prof, como havia muito casamento consanguíneo, né, da própria família, a gente sabe que, se a gente for estudar um pouco da genética, né, a possibilidade do sangue, da combinação consanguínea, e aí gerar os próprios herdeiros, os filhos com algum problema ou mental, físico, ou psicomotor, né? Ela é grande naquela época também. Só que você não vê essa parte escrita. Se isso acontecia, a gente não tem essa descrição nos livros. Né? A gente não encontra esses vestígios nos livros de história, até da própria biologia da época, né? Os egípcios, por exemplo, eles vão entender muito de medicina. Os caras manjam muito de medicina porque eles têm um processo de mumificação. Mumificar um corpo era conhecer aquele corpo humano. Coisa que na Idade... Gente, olha que louco isso. Na Idade Média é um retrocesso. Na Idade Média o corpo é sagrado. Então não se mexe no corpo. Então eles não conheciam o corpo humano. Eles supunham as coisas. E não tinham conhecimento efetivo do corpo humano. Né? Eles tinham aquela chamada doença. Eles não sabiam o que era. Agora, os egípcios não. Eles conhecem muito o avanço gigantesco por conta do processo de embalsamento, do processo de mumificação, abrir o corpo, tirar todos os órgãos, né, porque eles tiravam todos os órgãos, até o cérebro, pelas narinas, depois mumificavam até o coração, só deixavam o coração, né, por conta da crença do encontro lá no tribunal de Osíris, com Anubis, mas isso faz com que eles tenham muito conhecimento, não só, por exemplo, da área da medicina, que como maquiagem, o cuidado com a pele, a questão do banho, tá? Era muito comum isso, eles tinham uma questão de higiene muito forte, a questão de raspar o cabelo, tá? Então, eles raspavam o cabelo por uma questão ligada também à higiene, né? Aí tinha toda uma questão com o povo hebreu não raspava o cabelo, então eles não eram bem vistos pelos egípcios por conta disso também, né? Então as perucas, literalmente para tirar, para lavar, cuidado que eles tinham com as perucas. A maquiagem tá ligada, tinha muita mosca no Egito, tipo, era uma loucura. E por conta da quantidade de moscas, a maquiagem era feita para que as moscas não chegassem realmente perto. Eram produtos utilizados para a pele,
para que essas moscas não chegavam perto. Chegava o absurdo, isso realmente acontecia, tá? Esse absurdo chegava o seguinte, eles colocarem lá um eunuco ou um escravo todo com mel, e aí as moscas vão todas para ele, para que o faraó, para quem está ali com o faraó, quando o faraó vai receber alguém, as moscas não cheguem perto do faraó. Isso também acontecia, tá? Em grande... era bem comum. Então, não podemos esquecer da escrita egípcia, que são os hieróglifos. E aí, eu fiz uma anotação que é importante falar para vocês. Havia 3 tipos de escrita no Egito. Os hieróglifos, que era a escrita dos sacerdotes, tá? A escrita hierática, que é a escrita dos burocratas, dos escribas, e a escrita demótica, que era a língua comum, era a escrita mais comum entre os egípcios, né? Então, quando a gente encontra documentos egípcios ou vestígios em tumbas, sarcófagos, que eram todos escritos, né? Toda essa escrita é escrita hieroglífica, mas a escrita mais comum do dia a dia, que era mais simples, que era do dia a dia da população, era a escrita demótica. Então, só a nível de conhecimento de vocês, isso já caiu em prova também, havia 3 tipos de escrita. Que nós mais conhecemos é a escrita, os hieróglifos, mas havia a escrita hierática e a escrita demótica também, tá? De maneira geral, acho que falei sobre tudo, né, do que era mais importante aí sobre o Egito. E eu queria que vocês agora pegassem a apostila de vocês, lá na página 51, na hora do estudo, 51 e 52. Gente, o processo de mumificação aconteceu no Egito porque eles começaram a perceber que quando os corpos ficavam no deserto, né, o Egito é uma região desértica, os corpos ficavam preservados. E aí eles começaram a trabalhar isso. Mas, espera, o corpo fica largado no deserto e tem graus de preservação, e aí eles começaram a preservação do corpo, né? E mumificar é preservar o corpo. Então, esse processo de mumificação poderia demorar 70, 80 dias, né? Mais de 50 dias o corpo fica imergido no sal. É o sal que vai desidratar, né, esse corpo. Então, tira-se os órgãos, o corpo fica lá imergido no sal 45, 50, 60 dias. Depois, tira esse corpo que está todo desidratado, pele e o osso só ali, faz o preenchimento, né, com ervas aromáticas, serragem, pano, enfim. E aí depois cobre com linho para termos as múmias. A múmia mais conhecida historicamente do Egito é Tutancâmon. Então, em 1922, um arqueólogo, que já estava há muitos anos, décadas pesquisando, e ele tinha patrocínio, ele estava perdendo todos os patrocínios dele, porque ele não estava encontrando nada que era de significativo. Então, eles deram mais um ano, o último ano do patrocínio, faltava poucos meses para ele acabar o patrocínio da sua pesquisa, e ele faz uma descoberta para 1922, até hoje, né? É a maior descoberta da arqueologia egípcia, que é a tumba de Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó que morreu aos 19 anos de idade. Ele não foi muito significativo, ele morreu super jovem, não governou uma época de muito poder do Egito, mas o pai dele era o cara, né? O pai do Tutancâmon. Ele deu a louca nele, que ele queria que o Egito se tornasse acabasse com o politeísmo, se tornasse monoteísta, mas não rolou, a galera não curtiu quando Tutancâmon assumiu o poder, é que isso não rolou mesmo. Então, eles encontraram a múmia de Tutancâmon e encontraram todos os pertences. Está no Museu do Cairo, os pertences de Tutancâmon. Foram toneladas de ouro retiradas da tumba. Agora, imaginem vocês a tumba de Ramsés, por exemplo, que governou no auge do Egito. Foi tudo saqueado, né? Um grande saqueador do Egito foi Napoleão Bonaparte. Então, tem muita coisa do Egito na França, porque foi saqueada por Napoleão Bonaparte. Na época de Napoleão,
Os egípcios chegavam a esconder múmias. Era uma loucura, assim, porque a questão da mumificação é algo sagrado para eles. Então, eles começaram a esconder as múmias, a tirar as múmias de lugar onde elas estavam, para que não fossem saqueadas. Mas, obviamente, que o objetivo do Napoleão não era nem a múmia, era o ouro que estavam com a múmia, né? E já sabia-se historicamente que se guardava o corpo mumificado e todos os pertences daquele indivíduo. Então, a maior descoberta arqueológica em termos de mumificação foi a tumba de Tutancâmon em 1922, tá? Existem ainda muitas pesquisas arqueológicas acontecendo no Egito até hoje, tá? Mas de formas, por isso Luxor é o maior museu a céu aberto atualmente, né? As próprias pirâmides ali de Gizé, que tem toda uma questão turística por detrás, né? O Vale dos Reis também é um local turístico, né? Que foi todo remontado, reconstruído por conta das cheias e tudo mais. Então, foi um alto investimento para conseguir salvar historicamente essas grandes construções e essa parte histórica que é extremamente significativa, né? Da história antiga, a única construção que está de pé ainda, enquanto maravilha do mundo, são o complexo de Gizé. Complexo porque tem as 3 pirâmides, né? E o guardião das pirâmides ali também, né? A gente vai fazer a correção, então. Deixa eu só tirar fotinho aqui antes que termine a aula dos alunos que estão participando da aula. Aqui. Gente, até aqui entenderam? Sim. É só uma retomada, tá? A gente já explicou, mas eu estou retomando algumas coisas que são importantes. Então, beleza? Susi? Sossegado? Susi na nave? Sim. Então, vamos lá. Vamos fazer a correção, então, da página 51 e da página 52 ali da apostila, tá? Então, a gente tem a número 1, tá? Que fala do aspecto ali original da civilização egípcia sobre o legado da cultura egípcia. Quais estão corretas? Uma característica dos antigos egípcios era a construção de obras de grandes dimensões. Sim. Obras públicas, demonstração de poder, tá, gente? 2. Quando nos referimos a uma obra como sendo faraônica, estamos atribuindo um caráter monumental. Sim, né, gente? Sim. A obra faraônica até hoje está ligada às grandes construções egípcias. As obras faraônicas só existiram no Egito Antigo. E por isso não podemos... para, né, gente? Até hoje a gente usa essa expressão quando é uma grande obra, é uma obra faraônica. Então, bem simples a questão, é a alternativa 1 e 2 correta. Jaime Pinsky, tá? É um historiador conhecido atualmente. Tá? Número 2, sobre a civilização egípcia. Egito é boa, né? Prima irmã da civilização egípcia. Assinale a alternativa incorreta, a CAF. A CAF adora colocar alternativa incorreta. De 10 questões, 8 pedem incorreta. Tá? Quem for fazer qualquer concurso, qualquer vestibular, qualquer concurso público que tem lá, quem organiza o concurso é a CAF, é incorreta, tá? Então, a sociedade egípcia era organizada politicamente de maneira centralizada? Sim. Lembra a Mesopotâmia? É descentralizado, cidade-estado. Grécia, descentralizada, cidade-estado. Egípcio, é tudo na mão do faraó. Tá? Então, é centralização de poder, correta? A religião baseava-se na crença de uma vida após a morte? Sim. Tá? C. A participação feminina na sociedade egípcia era restrita à vida privada, sendo vetados quaisquer direitos às mulheres? Está errado. As mulheres não tinham uma vida restrita à vida privada. Elas tinham liberdade, tá? No Egito Antigo, né? Então, não era só a vida privada. Então, é essa que está incorreta, tá?
Aí fala dos escribas, né, que cuidavam da administração, faziam a parte financeira, cobrança de impostos. Então, é um dos melhores trabalhos do Egito Antigo, assim, né, porque tem uma ligação direta com o faraó. Matemática